Olá, programa Painel Político desta quinta-feira, a gente aí na nossa segunda edição, convidamos você a acompanhar os programas que a gente vem disponibilizando aí ao longo da semana. Nós temos o Sentença, que é um programa direcionado ao público jurídico, né? Entrevistas com advogados, enfim, com personalidades do mundo do direito. Aqui em Rondônia, o Político, onde nós estamos fazendo aí uma série de entrevistas com os candidatos a governo e ao Senado de Rondônia. E o programa Painel Político, que é esse bate-papo que a gente faz aqui semanalmente, comentando as principais notícias da semana, né? E a gente abre o programa hoje falando sobre o resultado do Ibope, que saiu na última quarta-feira, foi divulgado aí pela TV Globo, aqui em Rondônia, e colocou o candidato do PSDB, Expedito Júnior, com 30% dos votos, das intenções de voto, né, aqui no estado. Em segundo lugar estaria aí o senador Assi Gurgats, seguido do deputado estadual Maurão de Carvalho, candidato do PMDB, né, do MDB, ao governo. Esse resultado coloca tanto o Maurão quanto o Assi virtualmente empatados aí, né, Murilo? Uma diferença dada em consideração à margem de erro. Margem de erro, estão virtualmente empatados. Já virou brincadeira, né, essa margem de erro do Ibope. Agora sim, é importante frisar que o Ibope em Rondônia, ao menos nessas primeiras sondagens não costuma acertar muito. Né? E aí você faz comparativo com as sondagens internas que a gente recebe diariamente. Está um pouco distante, Expedito Júnior disparado, mas nem tão longe assim está Assi Gurgats. Né? Ele estaria entre 22, 23, comparativo com o Fúcio Moro em 2014. Né? Já na sondagem final, lá na véspera das eleições, costuma acertar bem próximo. De vez em quando, né, também, porque o Ibope já andou cometendo umas gafes aqui em Rondônia fenomenais, né? Mas, enfim, esse resultado do Ibope, ele é mais ou menos o que vem se desenhando desde o começo do ano. Sucessivas pesquisas de consumo interno vêm sendo feitas, né, por todos os candidatos. E o cenário é mais ou menos esse, não muda muito não. Um ou outro, você vai discutir percentuais, mas a ordem é basicamente a mesma, né? É importante frisar que nessa última sondagem, 20% de brancos e nulos, né? Um número alto. Para uma sondagem alta também, a rejeição de todos, né? Altíssimo. De todos os candidatos. E nessa semana também nós tivemos aí um fator inédito, né? Pelo menos historicamente aqui em Rondônia. O PDT ele entrou com um pedido de impugnação através do advogado Nelson Canedo, que é o coordenador jurídico da campanha do senador Assi Gurgats, entrou com um pedido de impugnação contra a coligação da Fátima Cleide e do Pimenta de Rondônia. Eles coligaram através de uma interferência direta da executiva nacional do PT sobre a executiva estadual. A executiva estadual havia optado por abrir mão das candidaturas majoritárias, coligando, dando preferência para a coligação proporcional, ou seja, a ideia da executiva estadual é eleger deputados federais e deputados estaduais. A nacional foi convencida aí pelo grupo da Fátima de que não, de que era melhor coligar com o PSOL, mantendo Pimenta de Rondônia na cabeça da chapa e tendo Fátima Cleide como candidata ao Senado. O TRE de Rondônia, normalmente, ele não interfere nessas questões partidárias, ele deixa os partidos resolverem essas situações. Só que essa questão da Fátima, ela interfere em outras candidaturas, inclusive na questão do tempo de TV, né, Murilo? Foi resolvida nessa semana. Hoje foi disponibilizado o tempo de TV, levando-se em consideração a coligação do PT com o pessoal do Pimenta de Rondônia. Como é que ficou esses tempos aí, Murilo? Com base nisso, a título de explicação, o Pimenta de Rondônia, que normalmente tinha 20 segundos ou 6 segundos, tudo mais, agora ele ganhou 1 minuto e 17 segundos de TV no horário eleitoral. Exatamente. Né?
Saiu hoje e ficou da seguinte maneira a divisão de horários para o horário eleitoral de TV e rádios. Expedito Júnior vai ter 2 minutos e 15 segundos de horário de propaganda eleitoral. A CIR vai ter 2 minutos e 47 segundos. Maurão, 1 minuto e 52 segundos. Pimenta de Rondônia com 1 minuto e 17 segundos. E aí depois vem Vinícius Miguel, Coronel Shalom, Marcos Rocha com 20 segundos para baixo. Né? Aí aquele efeito do Meu Nome é Enéas, né? Aquele pequeno trecho, pequeno espaço de tempo que talvez atrapalhe muito numa campanha eleitoral a título das majoritárias. E eles vão ter também algumas inserções ao longo da programação aí, né? De acordo com o tempo de cada candidato. Mas vai ser bem complicado. Aliás, esse mesmo cenário ele se repete nos horários nacional. Né? O Geraldo Alckmin aí vai ter quase 6 minutos de propaganda eleitoral, enquanto que os outros partidos aí vão dividir o bolo com horários assim, ínfimos. Né? Então é até uma covardia a forma como foi dividido esse bolo. Né? Eu acho que na verdade seria mais inteligente talvez se fosse uma coisa equânime, pelo menos entre os candidatos. Há uma discussão jurídica e algumas teses que têm sido levantadas por doutrinadores e pessoal do TSE de equalizar o tempo de rádio e de TV para as campanhas majoritárias. Majoritárias do Executivo. Não entraria a vaga de Senado. Que seria para prefeituras, governos e presidentes. Seriam tempos iguais para todos eles, para aí sim a população ter acesso ao que eles estão, às propostas de governo que eles estão apresentando. Né? Mas isso é uma discussão que provavelmente no Brasil, sinceramente, não acredito. E é uma discussão também que você termina deixando prejudicado aqueles candidatos que não tenham condições de fazer, né, de bancar o custo de um programa eleitoral, vamos supor, de 5 minutos, se todo mundo tivesse que fazer um programa eleitoral de 5 minutos, como vai ter o Geraldo Alckmin, diariamente tem, né, grande parte dos candidatos aí não teriam condições financeiras, porque isso aí tem um custo elevado, né? Essa produção ela é muito alta, levando em consideração toda a equipe que envolve, né, que engloba uma produção desse porte. Então, essa impugnação, esse pedido de impugnação feito pelo PDT essa semana, ele ainda não foi julgado. O TRE julgou na quarta-feira a questão do tempo de TV para a coligação Fátima-Pimenta. Aí houve um mal-entendido. Acreditou-se que o TRE tinha julgado também a legalidade desse pedido de impugnação, que não aconteceu. Porque esse foi protocolado, esse pedido, na quarta-feira, né? Então tem um prazo aí que há que se respeitar os prazos processuais, apresentação de defesa, etc., que leva um tempo. Então o TRE ainda não julgou isso. Nenhum pedido de registro de candidatura foi julgado até agora. Exatamente. Houveram os pedidos de registros, as impugnações, né? Publicou-se, e aí existe um burburinho que circulou essa semana, publicou no mural em deferimento, nada disso. Publica-se, e é natural do judiciário, principalmente na seara eleitoral, todas as publicações e certidões e intimações são apregadas no mural do TRE. Então o que houve foi pedidos de registros, os pedidos de impugnações, e a partir salvo engano, da quinta-feira da semana que vem, que o TRE vai começar de fato a julgar os registros de candidatura, se a pessoa está apta ou não para concorrer nas eleições. Mas o TRE não está parado. Inclusive, nesta quinta-feira, o TRE manteve a cassação do prefeito de Rolim de Moura, Luizão do Trento, e do vice dele, né, o Fabrício Melo. O TRE já havia julgado esse processo em julho, já havia uma determinação pela cassação. Os advogados recorreram ao próprio TRE e, nesta quinta-feira, o TRE manteve a decisão por unanimidade. Então, o Luizão do Trento está com o mandato cassado. Os advogados dele informaram que vão entrar com um recurso, uma tutela de urgência,
no Tribunal Superior Eleitoral para que ele permaneça no cargo até que seja julgado o recurso, que eles ainda vão impetrar também, no Tribunal Superior Eleitoral. A gente que vem acompanhando esse histórico de cassação de prefeito em Rondônia, o que o TSE não está revertendo essas decisões da corte local. Pelo contrário, eles têm mantido, né? Já vem fazendo isso aí, eles fizeram isso em Vilhena, né, com a Rosângela Donadon. Quem está em recurso lá em Brasília também é a Juliana Roque, prefeita de Pimenta Bueno, que ela ainda não foi notificada pela Justiça Eleitoral de Rondônia. Está tentando um recurso lá em Brasília, mas também, por decisão do TRE de Rondônia, ela também está com mandato cassado. Essa semana eu tive uma entrevista com o Dr. Joaci Loura, que foi ex-juiz eleitoral, e ele trouxe uma novidade que talvez mude esse panorama um pouco. A eleição de Vilhena suplementar, ela foi a última eleição do calendário eleitoral de 2018. E existe uma vedação legislativa de que não pode haver eleições nos 6 meses que antecedem e posterior às eleições, exatamente pelo fato de que o número de candidaturas e de eleitores está fechado. O bloco eleitoral está fechado. Então, é possível, o Dr. Joaci afirmou, não sou eu dizendo, é possível que Juliana Roque, que Luizando Trento consigam uma liminar favorável para que eles não sejam afastados do cargo enquanto se discute o mérito da cassação de registro de candidatura. Né? Mas lembrando que o presidente da Câmara está lá, pronto para tem interesse, né? Tanto Pimenta Bueno quanto em Rolim de Moura, cidades bem próximas. Exatamente. Mas assim, é uma coisa que a gente vai esperar o judiciário agora para poder... Inclusive, essa entrevista do Joaci você acompanha no Sentença, né? Uma página do painel político, você está disponível lá no multimídia também, na nossa área na seção multimídia, você pode acompanhar essa entrevista com o advogado Joaci Loura, que foi juiz eleitoral aqui em Rondônia. Então, e ele está sempre acompanhando essa movimentação toda aí, sabe dar notícias aí muito interessantes a respeito do funcionamento da corte e dessas decisões. E essa semana nós tivemos aí uma correria em função da dívida do Beron. Eu vou fazer um breve resumo do que é essa dívida. Ela começa lá na gestão do Valdir Raupp, quando era governador. O governo federal baixou uma determinação para que fossem extintos os bancos estaduais. O Raupp rapidamente se mexeu nesse sentido. O Beron, na época, tinha uma dívida de pouco mais de 24 milhões de reais e o Banco Central interviu aqui no estado com o que eles chamam de regime de administração especial temporário, RAET. Foi quando vieram técnicos do Banco Central, assumiram a função de gestores do Beron, e durante essa gestão, feita por técnicos do Banco Central, a nossa dívida, que era de 24 milhões, pulou para 2,4 bi, e vem sendo paga desde então. O Ivo Cassol, quando foi governador, ele tentou brecar essa dívida. Como senador, ele conseguiu, ele entrou com uma ação e ganhou uma liminar no Supremo Tribunal Federal. Então, durante um período, nós tivemos aí a suspensão dessa dívida. Só que, como em qualquer ação judicial, quando se trata de pagamentos, o prudente é você pegar o dinheiro que você deveria pagar e guardar. Porque caso você perca a ação, você não vai ficar numa situação de endividamento. E o que aconteceu? O ex-governador Confúcio Moura fez o favor de queimar todo o dinheiro, achando que o dinheiro estava tranquilo, e não estava. Confúcio ainda fez o favor de, no final do mandato dele, logo nos últimos dias ali de mandato, ele assinou um termo de reconhecimento de dívida. E a dívida, que era de 2,4 bi, pulou para 7,9 bilhões. Com uma projeção da Secretaria do Tesouro Nacional de pagamento até 2048 dessa dívida, em parcelas mensais, que vão chegar
aí é uma conta da União, as quase 19 bilhões de reais. Então é o pagamento de juros sobre juros, etc. E o que aconteceu essa semana? Como o governo, a liminar que havia sido dada foi derrubada, o governo teria que pagar o atrasado, né? E não tinha esse dinheiro para pagar. Então, o governo pediu à Secretaria do Tesouro um reparcelamento dessa dívida que havia sido criada, essa nova dívida. A Secretaria do Tesouro negou esse pedido. E o governo do Estado, de uma hora para outra, Daniel Pereira se viu aí aperreado com essa situação. Ele acionou, então, a representação do governo do Estado lá em Brasília, né? E aí há que se fazer um elogio ao Carlos III, que é o representante do governo do Estado lá em Brasília, e ele conseguiu, foi lá pessoalmente no STF, conseguiu protocolar os pedidos de audiência e conseguiu conversar com a assessoria do ministro. E então o Daniel Pereira foi comunicado na última quarta-feira de uma decisão do ministro Edson Fachin. Ele suspendeu qualquer medida restritiva da União em relação a Rondônia, porque já havia sido feito, no último dia 20, um bloqueio de 14 milhões de reais do nosso Fundo de Participação dos Estados. Então, essa decisão do ministro, ela é uma decisão provisória e curta. Ela vai valer até o dia 4 de setembro, que é a data prevista, está agendada uma audiência entre o governador Daniel Pereira e o ministro Edson Fachin, onde o Daniel pretende apresentar, o governador pretende apresentar para o ministro a nossa realidade. Então, a ideia é que se consiga, se não o abatimento dessa dívida, mas pelo menos uma repactuação dela, um reparcelamento e a extensão, aí no caso, é uma dívida nossa, o Estado que paga, todos nós, cidadãos, que pagamos nossos impostos, que recolhemos nossos impostos aqui em Rondônia, ajudamos aí um pouquinho com esse dinheiro. É uma dívida que pertence ao governo federal, foi feita pelo governo federal, mas nós que pagamos ela, por irresponsabilidade, fique bem claro, dos senhores Valdir Raupp de Matos e do senhor Confúcio Aires Moura, os dois que administraram o estado de Rondônia. Nós, durante o período, e é bom destacar isso, dos governos Bianco e Ivo Cassol, nós não tivemos problemas em relação a essa dívida do Beron. Nós tivemos problemas com o Raupp lá no começo e com o Confúcio agora, que uma mixaria, vamos dizer assim, de 24 milhões de reais vai se transformar em 19 bi. Então, cabe a você fazer essa avaliação e ver de fato. Levanta um pouquinho sobre essa história. Tem muita informação na internet. E falando sobre informação na internet, hoje eu fiz uma observação na minha coluna, falando, Murilo, a respeito da disponibilidade que os candidatos têm hoje, que estão se colocando em suas redes sociais, para interagir diretamente com os eleitores. E eu não tenho visto, assim, eu acompanho algumas timelines, o que eu vejo é gente ou elogiando o político de alguma forma, ou ofendendo ele, mas eu não vejo pessoas, de fato, questionando, querendo saber sobre projetos, querendo saber sobre a atuação desses parlamentares. Você tem acompanhado essa movimentação? Bom, há de se levar em consideração que os candidatos também têm os seus apoiadores. Portanto, quando você entra numa rede social, você vai ter os apoiadores. A cada postagem do seu candidato, você vai ter apoiadores lá tecendo elogios e florindo tudo aquilo. Em contrapartida, também tem pessoas do contra ali pesado, que inclusive chegam ao ponto de ofender mesmo e tudo mais. E é bom lembrar que hoje em dia falar besteira no Facebook rende processo. E fica registrado, tá? Não adianta querer apagar, porque fica registrado nos bytes da rede. Inclusive a edição que o sujeito faz. Agora, é um fato ao qual a gente chamou a atenção no nosso primeiro programa, de que haveriam essas redes sociais, esse meio de o eleitor entrar em contato diretamente com o candidato,
e que deveria fazer isso, e deve fazer isso, mas o problema é que parece que falta um pouco de interesse. Não sei se é porque as pessoas estão cansadas de política e tudo mais, mas olha só, não tem pra onde correr. E vamos levar em consideração que há pouco tempo atrás não existia nada disso. A única informação que você tinha era os jornais impressos, recentemente, até 8 anos atrás. Espaço apenas para quem era de interesse dele. Claro. Alguns poucos jornais eletrônicos e TV. Exatamente. É por isso que também há tá todo mundo esperançoso e querendo saber qual vai ser o resultado dessa eleição, para saber se de fato o horário eleitoral gratuito em TVs ainda tem todo o peso que teve nas últimas eleições. É um fenômeno que está sendo estudado e que, a depender do resultado dessas eleições, vai modificar completamente as propagandas e campanhas eleitorais de 2020. É verdade. A gente vai ficando por aqui com o nosso programa Painel Político de hoje. Lembrando que nessa sexta-feira a gente está colocando no ar uma entrevista com o candidato ao Senado, Aloysio Vidal. Ele que é do Rede Sustentabilidade. O Aloysio é um candidato, ele tem uma candidatura interessante, vale a pena acompanhar, até para saber das ideias e proposições dele. E, lógico, acompanhar de todos os candidatos também, porque todos eles têm alguma coisa interessante para falar. E com isso você pode fazer uma avaliação e tirar sua própria conclusão sobre quem de fato pode lhe representar no Congresso Nacional. Hoje, o nosso cientista político, João Paulo, ele não pôde vir, né, mas da próxima semana, certamente ele vai estar aqui conosco. A gente agradece aí a audiência, a atenção. Lembrando que pedindo aí para você visitar o nosso multimídia, né, o nosso espaço multimídia, onde você vai encontrar não apenas esse programa, como vários outros programas que a gente tem feito aqui em Painel Político. Murilo. Uma última observação, nessa terça-feira, agora dia 28, todos os candidatos a governo, preferencialmente, mas todos os candidatos em si estarão presentes na OAB. Lá eles vão estar assinando mais um daqueles pactos cívicos pela ética na política, corrupção na eleitoral e no período não eleitoral e pelo Caixa 2. Vamos ver o que sai de lá. No papel é uma coisa muito linda, mas é programático, tem que ter, tem que haver. Né? Ademais, siga as nossas redes sociais, compartilhe o Sentença e obrigado pela atenção. Até mais.